Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas na tarde dessa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Nós estamos começando agora mais um destaque. Nosso destaque agora é produção de café. José Braz Matiello, engenheiro do Procafé, divulgou recentemente um alerta do cultivo de milho entre as ruas do cafezal e que isso pode trazer algum problema e preocupação para o produtor de café. Mas para a gente entender se tem alguma área que o produtor pesou um pouquinho na mão nesse método de trabalho, por que o Procafé fez esse alerta, eu convido o Matiello agora para conversar com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, pessoal aí do Estudo de Notícias Agrícolas e dos também quem esteja assistindo a gente, né? Como você falou bem, a gente recomenda o plantio de culturas intercalares. Até a gente fez uma das estações de campo, a gente está mostrando quais as condições de usar. Por quê? Ela é uma atividade tradicional nas zonas montanhosas e está crescendo também nas zonas mecanizadas, por causa do preço bom dos grãos, milho, feijão, soja. E também foram adaptadas máquinas menores, tanto para plantio como para colher, né? No caso específico do milho, ele é um cultivo que tem que ser adotado com mais cuidado, né? Esse último ano, principalmente na cafeicultura de montanha, o pessoal usou de forma exagerada, talvez pelo preço bom que vinha do milho, né? Então, usou grande número de linhas de milho por rua de café, plantou em área de lavoura de café adulta e com produção, ou seja, é uma condição crítica que o milho ele concorre mais, né? O milho é uma cultura de porte alto, né? Então ela atrapalha na hora de pulverizar, na hora de transitar, ela atrapalha porque dificulta o controle do mato, dificulta a pulverização, sombreia o pé de café, com isso reduz a luz para o pé de café para fazer a fotossíntese, mas também deixa o ambiente mais úmido, por isso dá mais doenças no café, né? Além disso, o produtor normalmente usa sem adubar o milho. Então, quando a gente usa uma cultura intercalar, além de ter cuidado de usar uma cultura de porte baixo, tipo feijão, a soja, o próprio arroz, de ciclo mais curto, de preferência sendo uma leguminosa que vai incorporar nitrogênio, tipo feijão, a soja, né? Cultivar no período de chuva, para não haver concorrência, ou então com irrigação, a gente tem que ter cuidado de adubar essas culturas, porque senão aí vai concorrer muito em nutrientes com café, porque a cultura intercalar pode concorrer em água, em luz e em nutrientes. Então, todo esse cuidado a gente tem que adotar para reduzir esse problema. Matiello, então deixa eu ver se eu entendi. Essa prática da cultura intercalar, ela é indicada, o produtor pode fazer, mas em relação ao milho, por todas essas características que o milho tem de desenvolvimento, é preciso ter um cuidado maior, é isso? A gente indica realmente a cultura intercalar na condição em que existe uma área livre. O café normalmente é plantado largo entre as linhas, né? Então fica um espaço livre que normalmente dá o mato, né? Desenvolve as ervas daninhas, né? Então a gente recomenda plantar a cultura intercalar, o número adequado, deixando normalmente em torno de 70 centímetros até no máximo 1 metro entre a rua de café e a primeira rua da cultura intercalar, a primeira linha, entre a linha de café e as primeiras linhas, de modo que a cultura intercalar fica no meio. E sempre quando existe esse espaço. Por exemplo, você planta o café nos 2 primeiros anos,
fica uma área enorme ali livre. Aí é a hora de você plantar a cultura intercalar, então na formação. Aí você recebe o café, esqueleta o café, você abre bem a área, é hora de você plantar a cultura intercalar. E como eu já disse, assim, as culturas mais adequadas, por quê? Numa área mecanizada, você planta uma cultura de porte baixo, você pode plantar rua sim, rua não, para não atrapalhar o trato. Você, de uma rua livre, você pulveriza o café, ou deixa umas linhas, por exemplo, de feijão no meio e um espaço de forma que o rodado do trator passa por cima. O trator é uma cultura como o milho, a soja, é a cultura baixa que o trator pode passar por cima o rodado lateral na área livre e a cultura pode, até no caso da soja, até dobrar um pouco, mas volta em seguida. Então, você possibilita plantar a cultura intercalar e mecanizar essa cultura intercalar, que isso é importante para grandes propriedades, que estão fazendo hoje, bastante no Cerrado Mineiro, na Mogiana, mesmo algumas áreas do sul de Minas, plantando bastante soja no meio do café, uma lavoura que foi atingida por geada, né? Reduz a produção de café, ou quase acaba com a produção de café naquela determinada área que foi bastante atingida. Aí você usa uma cultura intercalar até para poder recuperar uma parte dessa renda perdida com o café. Tá. Então, Marcelo, o senhor mencionou as áreas que têm feito bastante isso, como no Cerrado, em relação à soja, mas no artigo que o senhor divulgou recentemente, o senhor destacou Zona da Mata de Minas, onde o produtor tem utilizado bastante o plantio do milho, que é o nosso destaque aqui hoje. O que o senhor observou por lá? Por que chamou a atenção do senhor para fazer esse alerta? Qual que é a realidade do produtor ali da Zona da Mata? A gente visitando a região, já é tradicional os cultivos de feijão, milho, porque o pessoal são pequenas propriedades, o trato é manual, então não tem esse problema de atrapalhar a mecanização, né? Mesmo o milho sendo porte alto, como o trato é manual, não vai passar o trator, não vai derrubar o pé de milho, né? Mas o que acontece é o seguinte, que a gente andando nas várias regiões, talvez pelo preço do milho ter aumentado bastante, então o pessoal encheu onde não era indicado. Então, lavoura adulta, em plena produção, com pouco espaço disponível para o próprio café, porque a região já adensa mais a lavoura de café, planta um pouco mais junto. Então, plantando 2, 3 ruas de milho, sufocando o café, Entendi. que é a cultura econômica principal, né? O milho, normalmente, o pequeno produtor usa para consumo próprio dos pequenos animais que tem na propriedade, para galinha, para porco, para boi, para vaca, né? E para o consumo, na forma de fubá, de outros produtos, né? Então, é útil para o pequeno produtor, mas, como eu já falei, precisa ter determinados cuidados. O que a gente observou de diferente é o seguinte: foi um ano relativamente chuvoso, bastante chuvoso, de novembro, dezembro até janeiro, fevereiro, né? Então, não houve concorrência com a água. Porém, o milho sombreia o pé de café e deixa um ambiente úmido. Esse molhamento foliar das folhas de café, por falta de arejamento de insolação, aumenta demais o ataque, principalmente da ferrugem. A ferrugem gosta dessa umidade em cima da folha. E essa umidade da folha, por chuva, por pelo sereno, quanto mais tempo ela permanece, maior e mais facilidade de infecção do fungo no café. E, por outro lado,
vai pulverizar, o cara não sabe se está pulverizando o milho ou o café, porque é uma dificuldade da pessoa transitar e, ao mesmo tempo, pulverizar com a lança do pulverizador, a maioria manual, ou mesmo postal motorizado, e atrapalha muito o trato, e principalmente o trato, por exemplo, na pulverização. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Essa pulverização que é necessário ser feita no café, com os tratos que precisa ser feito no milho também, elas não conflitam entre elas? Nesse caso, Matiello, como é que fica isso? Bom, no caso do milho, plantado como cultura intercalar, como é uma cultura pequena, em pequena escala, e com isso o próprio isolamento do café, são áreas que não são extensas. Nesses casos aí, desse cultivo de milho feito por pequeno produtor, não usa pulverização, porque eventualmente dá uma doença, uma coisa, mas não é em grau grave, tal como fosse uma plantação de centenas de hectares, numa área tradicional, onde já tem as doenças do milho, né? Não, no caso da soja, sim, em grande propriedade, o pessoal usa os produtos, são muito parecidos. Por exemplo, da ferrugem da soja e da ferrugem do café, o produto é o mesmo, né? Outras doenças, esse produto abaixo de virulina, triazol, mesmo eventual cobre, para reduzir a resistência, no caso da ferrugem, da soja, chamam conhecidos multissítios, eles são os mesmos que usam no café. No caso da cultura de milho, nessas pequenas propriedades, o pessoal não usa, como eu falei, é comum nem usar o adubo, quem dirá a pulverização contra a doença. E, Matiello, esses efeitos no Parque Cafeiro, eles já são observados nessa safra em curso, essa colheita que começa daqui a pouquinho, ou esse problema ele também vai ser observado no longo prazo, na produção do ano que vem, nos próximos anos? Como é que a gente já consegue avaliar o impacto disso? No caso da cultura intercalar, ou, em geral, na condição climática. No caso da cultura intercalar, reflete um pouco, porque a planta cresce menos, com efeito da concorrência, a planta ela cresce menos, mas não é uma coisa afeta a granação dos frutos nessa safra, e pouca coisa, porque reduz um pouquinho o crescimento para o ano que vem, né? Mas o mais sério talvez pelo aumento da ferrugem e a dificuldade de tratar, aí vai desfolhar mais a planta, aí afeta a produção do ano seguinte. Tá, isso que eu ia te perguntar, em relação à ferrugem, o pessoal conseguiu controlar nessas áreas que o senhor visitou, conseguiu fazer os tratos para tentar um controle, ou é uma preocupação já para 2023? Infelizmente, não. Esse ano, devido a essa umidade, devido à florada mais cedo, no início de outubro, a ferrugem veio antes, já atingiu níveis altos mais cedo. Então, já tem casos que o pico da doença normalmente dá em junho, julho, e o pico da doença já deu esse ano em abril, onde nós estamos agora, né? Então, ela antecipou em função da maior umidade, que veio mais chuva, e da floração mais cedo. E o café granou mais cedo e vai ser colhido mais cedo, então a doença, a planta se tornou suscetível antes do tempo normal. E aí, principalmente na montanha, o controle normal que é feito é o produto via solo, porque a pulverização se torna difícil pela montanha, pela topografia, pela operação manual.
né? E até pelo perigo da própria contaminação do aplicador, né? Então, e esse controle exclusivo via solo, ele não funciona mais. Então, ele já é feito com determinados produtos que a ferrugem se tornou resistente. Então, tem que complementar via foliar. Então, esses produtores de montanha, esse ano, vão ter bastante problema com a ferrugem, porque o sistema que é fácil de fazer, uma única aplicação, feita em novembro no solo, que no passado era bastante eficiente, hoje em dia não é mais eficiente. E essa complementação foliar, eles não estão conseguindo fazer a tempo e a hora. Na realidade, hoje são 3 aplicações foliares que são precisas. Uma a partir de novembro, dezembro, e fechar agora no final de abril, em algumas regiões, até início de maio, que essa última é para evitar a ferrugem tardia. A ferrugem vai estourar lá em agosto, que ela foi inoculada, ainda não aparece totalmente, mas vai evoluir e vai chegar ao nível de infecção de atingir 50%, 60%, 70% das folhas, e toda folha, praticamente toda folha infectada vai cair, né? Então, e Marcelo, essa é uma realidade para o produtor de café de montanha, é um problema que o senhor está trazendo aqui bastante grave para essas áreas, mas e nas outras regiões? Vocês observaram algo desse tipo também? Tem alguma coisa preocupando para a nossa produção depois de todos esses problemas climáticos que nós tivemos? Sobre o aspecto da ferrugem, sim. A gente tem as estações de aviso, que a gente monitora as lavouras, sem o controle, para ver como é a evolução natural da doença. No sul de Minas, em 3 áreas no sul de Minas, na Mogiana, no Cerrado. Então, esse foco da maior cafeicultura de arábica, né, este ano está tendo maior problema com a ferrugem. Mesmo porque, com esse período de dezembro para janeiro, com muita chuva, o pessoal mesmo preparado para fazer a pulverização não conseguiu pelo excesso de chuva, porque chovendo demais não dá para pulverizar, né? Então, esse problema da ferrugem é direto. Mas, no geral, lavouras podadas, lavouras se recuperaram relativamente bem da geada, tiraram bastante a produção, a seca e a geada, na produção de 2022, mas se continuar com o clima vier normal, a perspectiva para o ano que vem é maior do que na atual. As lavouras de arábica estão bem preparadas, por enquanto, para 2023. Então, o cenário que a gente tem é que depois do período de seca, essas chuvas que eram muito esperadas pelo produtor, Marcelo, acabaram de alguma forma influenciando para esse aumento na incidência da ferrugem nas principais áreas de produção do país, é isso? Sim, essas 2 coisas que eu expliquei. A umidade maior, que o fungo, o esporo do fungo, a sementinha do fungo, ela precisa de umidade, assim, gotas de água na folha para ela poder germinar e penetrar na folha. E a segunda coisa, com a lavagem do adubo, a planta fica mais fraca, mais suscetível. E a terceira coisa, que eu já falei, como a florada veio cedo, então antecipou a doença. Então ela vem numa curva acima da curva normal, que é um pico lá em junho, julho, ela já está querendo dar uns picos de infecção, começando a desfolhar, agora em final de abril. A gente já tem algumas regiões, principalmente quando se trata assim, da variedade Mundo Novo, que é uma variedade mais fácil de ataque, ela é mais suscetível, se dispõe com mais facilidade.
Já tem muita planta desfolhada agora. Matiello, e daqui para frente, então, diante desse cenário, gostaria que o senhor deixasse para o produtor a mensagem do que ele precisa estar atento. Colheita vai antecipar em algumas áreas, como o senhor já mencionou, mas tem gente que deve começar aí nas próximas semanas. O que o produtor precisa ficar de olho, já pensando e torcendo para esse clima continuar dentro do ideal, para 2023 a gente ter uma recuperação nessa produção? A principal dificuldade que a gente vê agora é a questão do custo dos insumos, do óleo diesel. Então, os produtos que vão ser aplicados para manter esse potencial de produção e alcançar a produção boa, como você falou, em 2023. Né? Racionalizar ao máximo, devido às questões dos preços. Né? Quem adubava um pouco a mais, procurar vir dentro do racional, não cortar a adubação, mas assim, ver o que o solo já tem através da análise, procurar corrigir o solo para melhorar o aproveitamento, ver as fontes de adubo que oferecem menos perda, né, que sim, por volatilização, por lixiviação, assim. Procurar usar umas fontes boas, umas doses adequadas e verificar bem a época, aplicar de modo correto. Você tem um adubo que não pode aplicar no seco, você tem que esperar molhar bem o solo para aplicar, senão há perda. Né? Racionalizar a fonte, a dose e o modo de aplicar, que a gente sabe que a nutrição é essencial, porque os nossos solos são pobres. Ver a correção do solo para melhorar o aproveitamento desse adubo e caprichar em duas coisas que tiram os nutrientes da planta, através da desfora. Caprichar mais, como ainda é relativamente barato, no controle das pragas e doenças, porque você está investindo em nutrir a planta, depois deixar a praga e doença derrubar a folha, você está trabalhando com. E também o mato. Né? Quando você racionaliza um pouco mais o adubo, você tem que diminuir o mato, porque ele concorre com o café. Então, você quer o café, não quer o mato. Então, quando você racionaliza um pouco o adubo, reduz um pouquinho a dose, você, por outro lado, você tem que compensar as outras fontes que iriam concorrer com esse adubo menos que você está colocando. Perfeito. Matiello, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu aguardo o senhor aqui mais vezes para a gente continuar trazendo essas informações de muita relevância para o produtor. Sei que o senhor vai viajar daqui a pouquinho para rodar mais uma área aí de produção, mas eu aguardo o senhor aqui para me trazer as novidades. Obrigada, viu? Uma boa semana. Tá bom, para você também. Um abraço para vocês, a gente está sempre aqui à disposição. Portanto, estivemos aqui com José Braz Matiello, engenheiro da Fundação Procafé, que trouxe um alerta aqui para a gente, né? Ele comentou que o produtor de café tem feito bastante, tem virado uma tendência, né? Essa cultura intercalar no parque cafeiro, que é quando o produtor coloca produção de outro material, como soja, milho, feijão, nas ruas do parque cafeiro, mas ele alertou aqui que no caso do milho isso traz mais preocupação do que benefício para o produtor. O que acontece de acordo com o Matiello nessas áreas onde o produtor colocou milho em todas as ruas do parque cafeiro sem intercalar? E para tomar cuidado, o milho ele é uma cultura de porte alto, então isso acaba fazendo sombreamento no cafeiro, impede aí
a entrada da luz solar, a entrada desse calor que o café precisa de fato e traz bastante preocupação. Dificulta também no controle de mato, no controle de pulverização. Então, tudo isso é um alerta da Fundação Procafé, do José Braz Machello, para o produtor de café. É indicado sim fazer essa cultura intercalar, mas o produtor pode optar por culturas de porte pequeno, como por exemplo soja e feijão, que tem dado muito certo. A situação ela é mais grave, principalmente na zona da Mata de Minas, de acordo com o Machello. Essa condição de sombreamento, pouca entrada da luz solar e principalmente as chuvas dos últimos meses, o excesso de chuva, excesso de umidade contribuiu bastante para a incidência da ferrugem na região. De acordo com ele, isso antecipou o ciclo da doença. Normalmente, o Machello observa a incidência da doença lá para junho, julho, já está sendo observada agora em abril na zona da Mata de Minas e também em algumas outras áreas de produção de café arábica por conta do excesso de chuva. Então, o produtor que estava vindo de falta de chuva, de estresse hídrico, está tendo que lidar agora com o excesso de ferrugem. Tudo isso deve trazer mais preocupação, não só para essa safra que começa daqui a pouquinho, já tem produtor colhendo, mas também para 2023, onde há bastante expectativa de recuperação na produção de café do Brasil. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, a semana está só começando e já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.